sejam bem-vindos a mais um episódio do InfoCast, o podcast do InfoJobs, empresa líder em conectar talentos e empresas. Meu nome é Mayara Alcântara e faço parte do time de comunicação aqui do InfoJobs e vou conduzir o nosso papo de hoje. Nesse episódio, vamos falar sobre entrevistas de emprego. Então, compartilhando com vocês 7 mitos sobre essa etapa tão esperada dentro dos processos seletivos. E para ajudar aí a desvendar esses mitos, temos aqui com a gente a Monique Lopes, que é analista de RH da Vurt. Seja bem-vinda, Monique, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Pode ficar à vontade para se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo agora. Olá, Mayara, tudo ótimo e com você? Prazer, sou a Monique, Faço parte aqui do RH da Vurt do Brasil, uma empresa de peças e fixações que está no mercado aí há 50 anos. Show! Você quer contar um pouquinho mais sobre a sua experiência no mercado, Monique? Claro! Bom, Mayara, eu estou aí na área de RH em torno de 10 anos. Só na Vurt, acabei de completar 7 anos, Então, a minha maior experiência em RH foi dentro da Vurt do Brasil. Então, hoje eu cuido de todo o processo do fluxo de recrutamento, de vendas, Porque é uma empresa comercial. Presto um suporte ali para vagas internas também. E hoje eu também sou BP, Business Partner de uma determinada área dentro da Vurt. Então, hoje eu também estou iniciando a minha carreira em BP. Que legal, muito bom ter você aqui com a gente. Acredito que esse papo vai ser bem legal. E para a gente dar início, a dinâmica desse episódio vai ser um pouco diferente. Eu vou trazer alguns pontos, alguns mitos, e você vai me dizer se são verdades ou se são mitos, tá? Então, para a gente começar, não se deve falar sobre pretensão salarial durante a entrevista. Isso é um mito? Se sim, qual a maneira ideal de tratar esse assunto durante a entrevista? Bom, Mayara, isso eu acho que vai muito de cada entrevistador ou de cada necessidade das empresas, Hoje, por exemplo, na Vurt é uma pergunta fundamental para as nossas entrevistas, porque como é uma empresa comercial, eu preciso ter uma noção do que o candidato ele pretende ganhar e do que para fazer uma análise do que nós podemos oferecer, para aquele candidato ali no tempo de vida dentro da empresa. Então, se ele pretende um valor X, se a gente vai conseguir oferecer dentro ali de 6 meses, 1 ano. Então, para o nosso caso hoje na Vurt, é uma pergunta fundamental. Eu acho que vai do momento também, Caso o recrutador não faça essa pergunta, acho que o candidato pode trazer o assunto. E se caso esse candidato que está nos ouvindo tiver alguma dúvida sobre a média salarial de cargo, acessando o site InfoJobs, a gente tem uma aba de salário, que lá você pode verificar a média salarial de diversos cargos. E, inclusive, eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu de falar sobre salário, sabe? Acho que é uma cultura que existe aí. Você me corrige se eu estiver errada, tá, Monique? Sim. Mas conversar sobre salário, isso dentro do ambiente de trabalho, isso em entrevista, eu acho que isso precisa ser trabalhado, sabe? Claro, com certeza. Segundo mito, optar por respostas curtas é a melhor opção durante a entrevista. Monique, e aí, qual a melhor maneira de responder as perguntas do recrutador? Sim, claro. E eu acredito que dentro de uma entrevista de emprego, você precisa ter clareza e objetividade nas suas respostas, Você não pode ter uma resposta nem muito curta e também nem muito alongada, porque aí, aos olhos de um recrutador, você pode passar a imagem de ser um prolixo, De estender muito a resposta, de não conseguir chegar no objetivo da pergunta. Então, acho que o momento da entrevista você tem que sim ter clareza nas suas respostas e mostrar que você entendeu a pergunta, Então, acho que ser curto demais na sua resposta, você não consegue passar segurança ali pro recrutador também. E o momento da entrevista, é um momento para o recrutador conhecer o candidato e o perfil. Então, além do que está no currículo.
É claro, Mas também não dá para se estender muito. É isso, é falar, ser claro e objetivo, como você falou. Show exatamente. de bola. O terceiro mito é bastante comentado. Vamos lá. O candidato deve se vestir de forma formal para as entrevistas de emprego? E aí, Monique, isso é uma regra? E como saber o que vestir para uma entrevista de emprego? Eu brinco que menos é mais, né? E eu acho que não existe uma regra. Eu acredito que você precisa transparecer para a empresa, para o recrutador, uma aparência de bem cuidado, né? O asseio, é claro, e buscar conhecer também a empresa onde você vai realizar uma entrevista. Se você vai fazer uma entrevista numa startup, né, numa fintech, enfim, você sabe que já é uma empresa mais descolada, né? Mas eu acredito que eu uso muito isso, menos é mais, né? E manter sempre o cuidado ali. Eu acho que hoje em dia são poucas as empresas que usam também aquele terno, aquela gravata, tem toda essa seriedade. É por isso que é importante sempre pesquisar sobre a empresa antes, né, Monique? Concordo sim. Eu acho que essa ideia de usar roupas totalmente formais para, né, nas entrevistas ainda existe, mas que não é uma verdade. A aparência é óbvio que é importante ali no momento da entrevista, mas tem mais a ver com roupas adequadas ao ambiente, às empresas e por dados pessoais, do que com estilo de roupa ali específico, Sim. né? As pessoas têm um mito, né, que precisa ir sempre muito ali bem regradinho ali, com uma gravata, uma camisa, um sapato social. É claro que depende muito se é uma empresa um pouco mais engessada, se é uma empresa mais descolada. E é claro que muito da cultura da empresa você vai conhecer a partir do momento que você entrar nela, né, do que o recrutador te apresentar, das buscas que você encontrar ali, ou seja, né, nas plataformas, mas assim, eu acredito que hoje em dia você não precisa, né, ter tanta regra para utilizar ali numa de vestimenta. Sim, é o que você falou, Monique. Entender o estilo da empresa, Exato. se é uma empresa mais formal ou uma empresa mais despojada. Inclusive, no site InfoJobs, vocês podem encontrar mais de 13 milhões de avaliações e opiniões sobre diversas empresas aí compartilhadas por funcionários e ex-funcionários. Então, sempre que você for fazer uma entrevista, é ideal que você pesquise e tire aí todas as dúvidas para ir bem já no processo, já no começo. Tá, vamos lá. Quarto mito. Durante as dinâmicas do grupo, o ideal é falar mais que os outros candidatos para roubar a atenção? O que você pode dizer sobre isso, Monique? Olha, Mayara, É um mito? eu acho que é um mito, né? E eu acho que é muito chato você chegar em uma entrevista de emprego e você querer se mostrar mais do que os outros colegas. Afinal, ali você está todos ali estão com o mesmo objetivo, né? É claro que você tem que chamar a atenção do recrutador, você tem que chamar a atenção de um líder que esteja ali presente da dinâmica, mas de uma forma positiva, né? De apresentar teus conhecimentos, apresentar tuas habilidades, mas de uma forma positiva e leve, sem precisar se amostrar demais, falar demais ou querer, né, encenar algo que esse não é o objetivo de uma dinâmica. É o que você falou. É importante chamar atenção durante aí uma dinâmica de um grupo, mas de um jeito positivo, né? Participação, comunicação são essenciais. Você não precisa passar por cima de outra pessoa para se destacar. E até por isso que, se a gente percebe que isso acontece, a gente já acaba levando um pouco para o lado negativo, até porque a gente tá avaliando ali já parte para um lado negativo, a gente começa a entender, será que esse candidato ele pode agir dessa forma no dia a dia ou não, né? Então a gente acaba fazendo já partindo para algumas análises. Tem um lance ali do trabalho em equipe, eu não sei se, né, você aí especialista na área pode dizer mais do que eu, mas acredito que vocês acabam avaliando isso também, né? Como que a pessoa como trabalha ali quando está em grupo e com Sim, outras pessoas. exatamente. Vamos lá. O quinto mito há uma resposta certa para cada pergunta da entrevista? E aí, Monique, isso aí é um mito mesmo? Até parece verdade. Com certeza, existe sim uma resposta certa para cada pergunta.
E foi o que eu disse anteriormente, né? Você tem que se preparar para uma entrevista, né? Se você atua em uma determinada área, busque atualizações, né? Esteja preparado ali para as perguntas que possam vir a surgir. E não tentando ser tão prolixo, porque o momento ali da entrevista é você precisar mostrar que você tem conhecimento, que você tem suas habilidades e que você tem aptidão para aquele cargo oferecido naquele momento, mas você tem que de fato responder o que te perguntam, né? Sempre com clareza, sempre mostrando que de fato você tem conhecimento naquele assunto. Acho que não tem uma resposta certa ou errada, né? Existe uma intenção em cada pergunta que o recrutador faz, mas acho que precisa ter isso em mente. E como a gente já reforçou, a entrevista é um momento da empresa te conhecer melhor e aí avaliar o seu fit cultural, né? Entre você e o cargo. Com certeza, Mayara. Show de bola. Então a gente vai para o 6º mito, que é: linguagem corporal não é tão importante. Monique, o que você me fala sobre isso? É um mito e tanto, né? É um mito e tanto, na verdade. Acho que a linguagem corporal é muito importante, né? Ela demonstra confiança ao recrutador, né? E é um dos fatores que promovem uma entrevista bem-sucedida. Então, você se preparar em casa, né? É importante que você se prepare, né? Você não tenha posições corporais negativas, como, por exemplo, braços cruzados, desviar o olhar, né? Ao falar. Já presenciei candidatos roendo unhas, né? Então, isso já não é bacana. Traz uma imagem já negativa da linguagem corporal, né? Gesticular demais, olhar para os lados o ideal é que você mantenha uma linguagem corporal positiva, né? Que seria ali as costas mais eretas, né? Relaxar, aproveitar do momento ali para você bater um papo mesmo, não encarar uma entrevista como se fosse algo assim, um monstro, né? Na verdade, assim, é um bate-papo que você tem que levar com leveza para poder mostrar o que você conhece, quais são, né, as suas capacidades, né? Ter sempre um sorriso no rosto, olhar nos olhos ali do recrutador, e é muito importante, sim, né? A linguagem corporal ali durante um processo seletivo. Fica de olho, hein? E agora sobre o 7º e último mito. As soft skills não devem ser incluídas na conversa. Para quem ainda não conhece o termo, soft skills são as habilidades comportamentais, ou seja, habilidades que você possui ou desenvolve que te ajudam aí no convívio e dinâmicas com a equipe. E também na execução do trabalho, né? Então, cooperação, flexibilidade, liderança, por exemplo. Mas vamos lá, Monique, o que você pode dizer sobre esse mito? Olha, Mayara, eu acredito que para um recrutador, né, para uma empresa é muito importante você avaliar as soft skills ali de um candidato, né? Não existe uma fórmula mágica, né? Mas se você precisa procurar duas coisas ali num candidato, numa autoavaliação, que é a autoconsciência, porque você quer um candidato capaz de fazer a conexão entre as ações e os resultados profissionais, e o instinto, né? Por que você quer que alguém intuitivamente utilize uma abordagem, né, empática, otimista e voltada ao grupo? Né? Então, assim, existem formas de perguntar sobre as soft skills. Um recrutador não deve perguntar, por exemplo, você é empático? Você gosta de trabalhar em equipe, né? Não, você busca formas de perguntar, de sondar o candidato e também de levar uma leveza para a entrevista, né? Por exemplo, pode me dizer sobre um período em que trabalhou como parte de um grupo, né? Então você vai avaliar ali, né, o que ele vai dizer, como que ele trabalhava em equipe, como que ele trabalhava em grupo, em uma determinada empresa, até mesmo numa faculdade, né? Durante um trabalho de faculdade, ali você já consegue, né, observar ali se ele tem as aptidões e atendem às soft skills. Mas você acha que para o candidato, de alguma forma, ali na conversa com o recrutador, mesmo que o recrutador diretamente não pergunte sobre isso, ele deve incluir isso na conversa de algum modo, óbvio, sem ser algo robótico. Sim. Mas natural. É importante, é um diferencial? Eu acredito que o candidato ele é instigado pelas perguntas do recrutador, né? Mas quando ele não existe, não foi feita a pergunta,
ele pode usar de forma com uma certa sutileza, né? Abordar ali, por exemplo, vamos falar de uma vaga bem mais simples, como por exemplo um jovem aprendiz, né? Então, de que forma que ele como que era o dia a dia ali de um trabalho com o time ali da escola, um trabalho de faculdade, né? Então, assim, como que ele se desenvolveu em alguma matéria, o que ele aprendeu. Então, de uma forma sutil, porque, por exemplo, um jovem aprendiz não tem uma experiência profissional, mas ele teve a vivência ali já numa escola, com trabalho, né, de trabalho escolar. Então, assim, tentar movimentar esse assunto de forma leve, porque pro recrutador agrega muito, mesmo que ele não tenha perguntado. Então é muito bem colocado esses seus pontos. E a gente chega aí na última pergunta agora, que não é nenhum mito. A VURT está com vaga aberta no momento, né? Como faz aí para o pessoal que está nos escutando participar dos processos seletivos de vocês, Monique? Bom, Mayara, sim, a VURT tem algumas vagas abertas, né? Hoje o nosso maior número de vagas é para vendas, né? Então são vendedores externos e vendedores internos. Então, são vagas níveis Brasil e para Cotia, São Paulo, onde temos nosso televendas, e temos algumas oportunidades para as áreas internas também. Então, os candidatos que queiram conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sobre as nossas vagas, podem acessar o nosso site, que é o vurt.com.br, na nossa aba Trabalhe Conosco, ou a nossa página do LinkedIn, né, VURT do Brasil, que lá conta um pouquinho da nossa história, da nossa cultura, e também tem um pouco de novidades sobre a empresa. Show! Muito obrigada mais uma vez, Monique, pela disponibilidade e participação aqui no InfoCast. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar aí bastante profissionais que estão participando de processos seletivos e ansiosos pela entrevista, né? Porque sempre ficam. E a gente chega ao fim de mais um episódio. Se você quiser se despedir, fica à vontade. Mayara, muito obrigada aí pelo convite, né? Para a VURT participar do podcast. É muito interessante, né? A gente se habituar também aí às novas modalidades, às tecnologias do mercado. Sim. É um prazer, né? E desejo sucesso aí a todos os profissionais que estão começando no mercado e sucesso para todos aqueles que estão buscando uma recolocação também. Show de bola. Muito obrigada, Monique. Lembrando que dessa vez a gente falou aí sobre os 7 mitos mais frequentes em entrevistas de emprego. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. E lembrando que em InfoJobs você encontra mais de 500 mil vagas em diversas áreas e regiões do Brasil, incluindo as vagas da VURT. Então, para participar dos processos seletivos e conquistar uma dessas oportunidades, é só cadastrar o currículo gratuitamente e se candidatar às vagas mais interessantes aí para você. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.